Olá, professor Wagner, aqui é a Ana Mariana Loureiro Correia, do primeiro período de Direito. Bom, vou começar falando sobre a última lição que o senhor nos passou, que é sobre o conflito entre norma jurídica. O primeiro tópico fala sobre o princípio da não contradição no direito. Um princípio fundamental da lógica clássica é a não contradição. Uma coisa não pode existir e inexistir ao mesmo tempo. É uma afirmação que não pode ser verdadeira e falsa. Com isso, no princípio da não contradição, aplicável em todas as afirmações do ser, não encontra aplicação nas normas do dever ser. Porém, na prática, a situação é bem diferente. A contradição entre as normas jurídicas apresenta-se em duas situações. O primeiro, quando o legislador cria norma contrária à lei anterior e, por desconhecê-la, não prevê explicitamente sua revogação. Já no segundo, é quando a autoridade estatal toma uma decisão que contraria as normas jurídicas de força superior. Através disso, os teóricos do direito, eles reconhecem a existência das contradições entre normas jurídicas. Esse termo é chamado de antinomia. É definida quando a existência de duas ou mais normas jurídicas que apresentam três características. A primeira, fazem parte do mesmo ordenamento jurídico. A segunda, são válidas e aplicáveis ao mesmo tempo e no mesmo caso. E a terceira, revelam-se incompatibilidades entre si. Em outras palavras, a antinomia jurídica, ela impõe escolher o dispositivo a ser aplicado. Os critérios de resolução, muitas vezes, são indicados por normas de competência normativa e sistematizados pela doutrina. O segundo tópico vem falando sobre as antinomias aparentes. A antinomia jurídica é uma contradição real ou aparente entre normas dentro de um sistema jurídico, dificultando-se assim sua interpretação e reduzindo a segurança jurídica no território e tempo de vigência daquele sistema. Por fim, o aplicador ele deve tentar harmonizar as normas conflitantes de afirmar a existência da antinomia real. Já em outros casos, o aplicador ele pode evitar a antinomia fazendo interpretação restritiva de um dos dispositivos para evitar o conflito com o outro. O terceiro tópico ele vem falando sobre os critérios de solução de antinomias reais. A antinomia real é quando o aplicador constata que os legisladores manifestaram suas duas vontades contraditórias a respeito do mesmo assunto. Então, com isso, a teoria do direito elaborou três critérios para a solução de conflitos. O critério cronológico, que é a norma posterior prevalece sobre a norma anterior. O critério de especialidade, quando a norma especial prevalece sobre a norma geral. O terceiro é o critério de superioridade, é quando a norma superior prevalece sobre a norma inferior. Após superada essa análise, é interessante visualizar a classificação das antinomias quanto aos critérios que envolvem conforme o esquema a seguir. A antinomia de grau 1 são os conflitos da norma que envolvem apenas um dos critérios expostos. E a antinomia de grau 2 é o choque das normas válidas que envolve dois dos critérios antes analisados. O quarto tópico vem falando sobre os conflitos entre critérios. Os critérios eles permitem salvaguarda a coerência e a certeza do ordenamento jurídico, não deixando os operadores do direito e a população desamparados diante da incoerência ou de um conflito entre as normas válidas. Então, com isso, devem seguir as seguintes regras. A primeira é prevalência absoluta do critério de superioridade, que deve sempre a norma superior prevalecer sobre a norma inferior, e as relações entre os critérios de especialidade da posterioridade. A lei mais recente, que está no mesmo nível de superioridade da anterior, possui maior legitimidade democrática e não deve ser afastada pela anterior, mesmo sendo específica. Então, é importante ressaltar aqui três pontos. O primeiro é que deve ser examinada a finalidade da lei mais nova.
O segundo é o aplicador de direito, ele deve levar em consideração a resguarda eventuais direitos adquiridos sobre a vigência do regulamento anterior. E a terceira é que devemos lembrar que a mais nova, ela só revoga a anterior se isso for expressamente previsto. Então, isso significa que, em caso de silêncio, continuará vigorando a lei anterior, independente do seu caráter mais genérico ou mais específico em relação à norma posterior. O quinto tópico vem falando sobre a inaplicabilidade dos critérios e a proporcionalidade. E a principal ferramenta para realizar a harmonização em caso de antinomias é a probabilidade, utilizada pela jurisprudência constitucional de vários países. Então, é notável a limitação feita de um direito ou princípio para preservar outro direito ou princípio. E ela pode ser adequada quando permite alcançar a finalidade proposta e necessária quando não há outro meio que permita alcançar a mesma finalidade, limitando menos o direito fundamental ou princípio. Então, finalmente, quando há conflitos, dúvidas e controvérsias persistentes sobre a melhor forma de tratar antinomias reais no âmbito da Constituição, a solução mais condizente com a segurança jurídica é o princípio democrático, é a intervenção do poder constituinte reformador. O tópico 6 vem falando sobre a superação dos critérios de solução de antinomias pelo diálogo das fontes. Então, a realização do diálogo das fontes é a melhor resolução para atender às finalidades de proteção de determinados grupos de pessoas. E essa teoria nos parece em partes. A primeira é necessária quando o diálogo das fontes, como sinônimos de interpretação sistemática, forma uma sugestão de harmonizar e adaptar mutualmente as normas de estar correta e não constituir novidade. E já a parte equivocada é o diálogo das fontes como um equívoco teórico, que o problema surge quando não é possível harmonizar as normas, havendo uma incompatibilidade de uma das normas que deve ceder o lugar total ou parcialmente.